Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rogério Rodrigues, sou psicólogo humanista. Estou aqui fazendo mais um vídeo para a galera da psicologia do trader. Quero agradecer muito a esse assinante do canal, que é o Heldelberg. Eu espero que seja assim que pronuncie seu nome. No último vídeo ele mencionou que sugeriu que gostaria que fizesse um vídeo explicando mais sobre por que que é tão difícil aceitar a perda, né? Por que que incomoda tanto quando a operação não vai da forma que a gente espera e a gente acaba perdendo. Então eu quero agradecer por essa sugestão, porque por mais que eu já tenha falado sobre isso no vídeo Fórmula do Fracasso e também no vídeo dos vícios, eu nunca expliquei de uma forma mais profunda e científica a questão do porquê que é tão difícil perder, principalmente quando a gente está tentando aí a carreira como trader. Então, existem dois grandes motivos e eu vou estar explicando para vocês hoje de uma forma mais científica como que o nosso cérebro reage a esses dois momentos e por que que isso torna tudo mais difícil dentro da própria bolsa de valores. Então vamos lá. Começando pelo primeiro motivo, esse é um vídeo que eu já fiz, né, que o nome do vídeo é o melhor livro para traders, então é o melhor livro que você pode ler para você entender melhor sobre a psicologia do trader, para você entender melhor sobre o funcionamento do nosso cérebro e você ter mais insights, né, mais formas de você poder entender essa relação durante as operações. Então, para saber um pouco mais sobre esse livro, assista esse vídeo, tudo que eu explico sobre ele, o porquê que é tão necessário você ler ele. E esse livro é do Daniel Kahneman, ele é um psicólogo norte-americano que ganhou o Nobel, né, por tudo que ele trouxe, por todas as descobertas que ele fez. E uma das mais importantes, que é a que vai ser válida na explicação de hoje como o primeiro elemento, é que ele descobriu que o nosso cérebro é preguiçoso. Então, existem dois sistemas dentro do nosso cérebro, existe o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é aquele que é mais no automático, né? Ele já está mais ligado ao hábito, a tudo aquilo que a gente faz, é aquilo que não traz muito esforço. O sistema 2 é toda vez que a gente precisa esforçar nosso cérebro a ir além daquilo que a gente conhece, ir além daquilo que a gente pratica. Então, toda vez que a gente precisa acessar esse sistema 2, a gente causa um pequeno estresse no nosso cérebro, né? Ele não gosta de que essa parte seja acessada, porque isso vai exigir um pouco mais, vai exigir mais trabalho, então vai exigir um pouco mais do nosso cérebro e ele sofre um pequeno estresse quando isso acontece. Então, o que fica muito óbvio que quando você tiver um loss, aquilo está revelando para você naquele momento que tem alguma coisa errada, ou seja, você vai precisar mudar, você vai precisar é, ser diferente naquilo que você está fazendo para conseguir resultados diferentes. E quando a gente fala de melhorar, de desenvolver, de crescer, de amadurecer, né, como pessoa, é uma mudança constante. Então a gente já precisa estar ciente, né, racionalmente falando, cientificamente falando, que essa mudança ela sempre vai ter um pequeno ou muito, né, grau de estresse, né? É normal, faz parte desse processo de mudança, faz parte desse processo de aprender. Então, item número um, simples, direto, também não quero ficar alongando muito esse vídeo. Por causa dessa mudança, toda vez que a gente perde, a gente lembra de que a gente não tem o controle da situação, de que o que a gente está fazendo pode ser que não esteja correto. Então vai exigir que o nosso cérebro pense diferente, né? Que ele se esforce a buscar maneiras diferentes para encontrar o acerto, para encontrar o jeito mais correto de conseguir acertar a operação. E agora eu vou emendar isso com a segunda parte, né? Uma coisa que é muito importante a gente entender é que o perder, além de ele estar dentro de um contexto social, né, principalmente falando do Brasil, que é aquilo que a gente tem mais experiência, aquilo que onde a gente nasceu, a gente sabe que é um ensinamento muito forte, né? A importância de ser o primeiro,
a importância do cargo que você tem, das coisas que você tem, o famoso status. Isso é algo muito forte na cultura brasileira. Então, o perder é algo que já foi ensinado para gente como não pode acontecer de forma alguma, está errado, né? Alguma coisa está muito errado se a gente perde. E além desse fator, existe a questão, obviamente, psicológica, né? Bom, aí a gente pode até usar como exemplo o próprio luto, só para você entender essa relação. Então, o que que acontece? O nosso cérebro, ele se relaciona com tudo que está do lado de fora, ou seja, tudo que está fora de nosso corpo, que é externo, o nosso cérebro entende aquilo como um objeto. Então, para cada pessoa, cada objeto tem um valor diferente, principalmente se ele tem alguma ligação emocional. Por isso que geralmente pessoas são aquelas que mais fazem a gente sofrer e sentir coisas, porque a gente tem uma relação emocional com esses objetos, vamos assim dizer, muito maior, principalmente porque eles retribuem, né, essas emoções. Então a gente cria vínculos. E por que que é importante a gente entender isso? Porque cada pessoa vai ter um determinado tipo de vínculo com cada coisa. Então, principalmente se você tem um vínculo muito forte com o dinheiro, já faz com que cada perda dentro desse mercado se torne mais difícil, né? Porque você sabe que é dinheiro que está indo embora quando você está errando. E aí você também pode relacionar a perda com o fato de toda a fantasia, de tudo aquilo que você já criou com a ideia de ser um trader. Então, toda vez que você está perdendo, você está estopando, não está dando certo, essa fantasia, né, tudo isso que você já criou na sua cabeça, se você saiu do seu trabalho, se você largou tudo para fazer isso, se você tem conta para pagar, assim, toda vez que alguma coisa de errado acontece, você começa a colocar tudo isso em questionamentos, né? Se vai ser possível, se você é capaz, se tudo isso é real, se não é só uma fantasia, se não é só uma ilusão, se você está preparado, se era a hora certa. Então, assim, por essa ideia estar vinculados a muitos sentimentos, que é o sentimento de toda essa ilusão que você já criou dentro do seu cérebro para que ele goste dessa ideia, a ideia de ser trader, a ideia de viver isso, a ideia da liberdade, tudo aquilo que você já colocou dentro dessa ideia, você coloca um peso emocional muito grande. Então você faz com que toda a perda no mercado seja muito dolorosa. E aí, a partir desse momento que entra aquela explosão de emoções, que é aquilo que eu sempre venho falando, né? E por que que foi legal pensar nesse vídeo? Por isso que eu agradeço muito o Helderberg por essa sugestão, porque ele praticamente justifica todos os meus outros vídeos, né? Muitas vezes as pessoas falam que é difícil assistir meus vídeos, as palavras são muito duras, né? De trazer a realidade fria mesmo, assim, do jeito que ela é. Mas eu faço isso para que exatamente você quebre essas ilusões, toda essa construção de ilusão que você coloca no seu cérebro antes de começar a operar, porque isso só vai fazer com que seja mais difícil na hora de operar. Porque quanto mais emoção tiver, pior vai ser a sua capacidade de agir de forma racional, né? Então, você vê que tudo isso é uma construção, tudo faz sentido dentro de uma lógica para que você esteja mais tranquilo na hora que você for operar. E aí, se você é um trader que está estudando, que está se dedicando, sabe? Não é aqueles que já chega querendo ser milionário de um dia para o outro. Você está estudando, você está se dedicando, você sabe que a galera que faz isso dar certo, que vive disso, a taxa de acerto para erro é de torno de 60% de acerto para 40% de erro. Então, o erro, a perda, como um trader, é natural, ela faz parte, ela vai acontecer e pode ser que ela aconteça todos os dias. A questão é se a sua estratégia, o seu operacional, faz com que no final das contas esse fechamento do seu valor operativo bata, seja positivo. Então, se o seu porcentagem é 60-40 e você tem um controle do quanto você ganha e do quanto você perde dentro da sua estratégia, o perder não vai te prejudicar, porque isso já faz parte dessa estratégia, já está no cálculo.
Então é muito melhor que você aceite essa realidade, de que não é só ficar postando foto de que só fez resultado positivo, de que foi só verde, de que não teve loss, de que não sei há quantos dias está sem loss. Sabe, ficar criando essa ideia fantasiosa de que você vai achar um operacional perfeito, porque isso é tudo que a gente utiliza pro elemento número um, o elemento da mudança. A gente cria ilusões, a gente cria fantasias, para que a gente possa ter certeza que tudo que a gente faz é o melhor, é o certo, porque isso nos traz controle, isso nos traz segurança. O problema é que você está indo contra algo que matematicamente não faz sentido. O erro vai chegar, ele faz parte, ele vai acontecer. Não tem como você viver dentro desse mercado e não errar, e não perder, né? Não conheço um e acho que jamais vou conhecer. Não tem como, né? Mesmo que seja por alguns dias, semanas, algum dia você vai perder. Então, o mais importante é que você entenda esses dois elementos. O primeiro, qualquer mudança vai causar estresse no seu pensamento. E o segundo é o tamanho do vínculo emocional que você já criou com a ideia de ser um trader. Você faz com que todas as suas derrotas sejam muito mais difíceis, muito mais pesadas. E aí toda vez que aquilo acontece, um stop acontece, você perde completamente o controle, porque a emoção começa a tomar conta de você. E aí você já começa a questionar tudo e você já não tem mais condição nenhuma de continuar operando ali para conseguir aplicar a sua estratégia e alcançar o resultado que você está buscando. Então, quando a gente fala por que é tão difícil perder, a gente está pensando nessas duas questões. A mudança, que ela sempre vai ser dolorosa, ela é sempre difícil e ela sempre exige muito do nosso cérebro, mas ela é essencial. E o vínculo emotivo, afetivo, a ilusão que você já criou sobre a ideia de ser trader e como você vai ser esse trader, os resultados que você vai ter. Isso não existe, né? Esse é a famosa pessoa que no dia que o mercado não está dando nada, fica caçando ponto, porque ela quer de qualquer forma que dê certo. Ela quer que essa fantasia que ela criou na cabeça funcione. E isso faz com que as pessoas percam tudo antes de aceitar que já deu, né? Já está na hora de parar. Assim, não está dando certo, alguma coisa precisa mudar. Então não perca tudo para que você chegue a essa conclusão, né? São vários os que entram em contato comigo que já estão nessa condição. Eles tiveram que perder tudo para entender que tem alguma coisa errada, para entender que é hora de mudar, né? Por isso, mais uma vez que eu falo, se você vai precisar da minha ajuda, a gente vai fazer terapia. Isso é essencial. Não tem como eu simplesmente te passar um plano de ação para que trabalhe a sua disciplina, para que coloque sua disciplina em prática e você siga ela, sem que a gente fale sobre você, sobre quem você é. Exatamente para a gente entender o elemento número um, quanto uma mudança qual que é a sua dificuldade em viver esse processo de mudança todos os dias? E o segundo, principalmente o segundo, qual é o vínculo emocional que você já criou com a ideia de ser trader, né? Com o dinheiro, com a sua vida? E aí vai ser muito específico de cada pessoa. Estou só passando uma ideia geral, porque esses dois elementos se aplicam para todos nós, né? Então, por isso que perder se torna algo muito difícil. É porque se está muito difícil, você já se encaixou provavelmente nesses dois. E aí a intensidade disso, o quanto isso está difícil, você só vai saber, né, entrando mais a fundo na sua própria história, na sua própria vida. E aí é geralmente nessas horas que a gente pede ajuda para um terapeuta, para um psicólogo, para que a gente possa fazer isso com uma forma mais racional, porque se a gente faz isso sozinho, a gente mistura todos os nossos sentimentos. Então, com a visão de fora que a gente consegue entender melhor essa construção. Então, se a derrota incomoda muito, é porque um desses dois pontos, ou os dois, possui um peso muito grande na sua vida e você precisa balancear isso. Então, os meus vídeos dentro desse canal, eles trazem essa proposta de trazer mais realidade, de trazer mais verdade, de trazer mais frieza nessa ideia de viver da Bolsa de Valores. Não é simples, não é fácil, e eu sempre vou continuar falando isso, para que você entenda, você se esforce, você faça tudo aquilo que precisa ser feito
para você chegar onde outras pessoas já chegaram, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela indicação. Se você já acompanha o canal, existem vários vídeos de diversos temas diferentes. E se mesmo assim você ainda vê que falta algum tema, que tem alguma coisa que você quer saber, faça como o Helderberg fez. Me avisa, me dá uma sugestão, mesmo que seja temas que não sejam de trader, alguma coisa que você quer saber melhor, mais aprofundado, nem que eu precise estudar só para conseguir te responder esse tema, que não tenha nada a ver com aquilo que a gente fala nesse canal. Não tem problema, eu vou atrás também, vai ser um prazer trazer mais informação, conseguir ligar isso à psicologia, conseguir ligar isso ao trader e trazer aí mais conteúdos para que ajudem vocês no dia a dia, porque eu sei que isso acaba sendo uma vida muito solitária. Então é bom você sempre estar se informando, conversando, escutando outras pessoas, outras formas de pensar, para que você saiba que existem outros caminhos, até mesmo o caminho de desistir por enquanto, fazer outras coisas e quem sabe lá na frente, mais maduro e com menos emoções, tentar de novo. Beleza, galera? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês, obrigado por sempre estar comentando, curtindo, até mesmo a galera que compartilha. Eu fico muito feliz quando o pessoal vem me falar que compartilha meus vídeos em canais aí de traders e no WhatsApp de traders. Fico muito feliz, porque esse é o intuito, é divulgar essas informações que estão disponíveis de forma gratuita, para que a galera possa ter uma saúde mental melhor, né, desenvolver melhor isso e não sofrer tanto e não passar por situações tão tristes dos e-mails que eu acabo recebendo de quem chega bem lá no fundo do buraco mesmo para depois pedir ajuda. Beleza? Muito obrigado então, espero que tenham gostado do vídeo e por favor, deixem aí a sua sugestão para algum próximo tema. Um abraço e até mais.